bem-vindos ao programa Business RS, o seu mais novo programa de negócios na TV. Estamos muito felizes por essa estreia e tudo foi feito para você, nosso telespectador, com muito carinho. Esperamos que vocês gostem e muito obrigado por estarem ligados conosco. No programa de hoje, nosso bate-papo será sobre transformação digital e indústria 4.0. Para ficarmos por dentro do tema da nossa conversa, vem aí o quadro Entrando no Assunto. O mundo digital veio definitivamente para ficar. Hoje passamos tanto tempo em nossos smartphones e no mundo web que já não sabemos diferenciar o mundo real do virtual. Eles estão entrelaçados. A tecnologia alterou a velocidade do mundo e das relações humanas. Nos negócios também é assim. A transformação digital é o resultado de uma tecnologia que não para de avançar. Sim, a quarta revolução industrial chegou faz tempo e é preciso estar preparado para compreendê-la e saber se posicionar no mercado. No Brasil, apenas 2% das empresas estão no estágio 4.0, enquanto na Alemanha já são 40%. Essa constante evolução e transformação nada mais é do que uma nova etapa da produção humana. Seu começo foi lá atrás, na introdução da tecnologia a vapor, que motivou a primeira revolução industrial. No advento da energia elétrica, causa da segunda revolução industrial. E, por fim, nas máquinas flexíveis e na introdução de robôs nas linhas de produção, características da terceira revolução industrial. Para entender na prática quais os verdadeiros efeitos e como uma empresa pode passar a adotar a transformação digital dentro do seu ambiente corporativo, é que o nosso papo de hoje se baseará. Falar em inovação em 2018 é uma obviedade, mas onde uma empresa deve se posicionar nesse novo cenário digital? Vem conosco falar de negócios. Para falarmos sobre transformação digital e a revolução industrial 4.0, temos hoje aqui um especialista no assunto. Ele é empresário, escritor, palestrante, presidente do Instituto de Transformação Digital e fundador da WBI On Life, uma agência digital. Além de tudo isso, tem mais de 30 anos de experiência na área digital. O nosso convidado de hoje no programa Business RS é Paulo Kędzierski. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos na nossa estreia aí do programa Business RS, falando de um assunto que eu considero fantástico. Transformação digital, revolução industrial 4.0, tecnologias disruptivas. Por favor, vamos iniciar então o que é revolução industrial 4.0 e o que é transformação digital. Bom, a transformação digital é toda evolução nos processos de negócio, né? A gente percebe que existe a cada 20 anos uma grande mudança no mundo. Vou pegar bem rapidinho os últimos 60 anos. Década de 60, os programas de qualidade, né? O mundo inteiro surpreendeu com o que o Japão estava fazendo em termos de programas de qualidade. E o Rio Grande do Sul foi uma grande referência no Brasil nesse segmento. Tanto que até hoje tem o PGQP. Exatamente, ele é uma referência não só brasileira, mas para o mundo inteiro, né? Isso. Década de 80, os RPs. A grande transformação das empresas em sistemas que integravam desde a área de produção até a área de vendas. Perfeito. 2000, a famosa virada do milênio. Né? Que preocupou o bug todo que mundo. não aconteceu. O bug que não aconteceu, o risco de um avião cair à meia-noite porque era a virada do milênio. Perfeito. E 20 anos depois, transformação digital. Então a gente percebe que não é algo da moda, não é algo que acontece por um acaso. Existe um ecossistema mundial que prevê que a cada 20 anos existe uma grande mudança no modelo de negócio. E a gente está chegando bem próximo da transformação digital. E deixar bem claro, né, Paulo, para o nosso telespectador, que transformação digital não é só computador e tecnologia, certo? Exatamente. A palavra digital, né, a expressão transformação, passa a ideia que é a transformação do ambiente de internet. Não. Ele é uma transformação do modelo de negócio. A tecnologia é o grande lastro de tudo que está acontecendo.
mas quando a gente diz o que é uma transformação digital de verdade, a gente está falando das pessoas. Tá? A grande mudança... Porque são as pessoas que vão sustentar essa transformação. Exatamente, né? As pessoas é que vão fazer essa transformação. Então, a nossa grande preocupação dentro do Instituto é mostrar que a transformação ela precisa começar pelas lideranças das empresas. E aí, a grande mudança nos processos normais de negócio. A gente tem inúmeros exemplos de empresas tradicionais que foram líderes de mercado com 20, 30, 50 anos. E sumiram, né? E não acompanharam essa grande mudança, né? A expressão mais usada é a uberização dos negócios, né? Perfeito. Esse é o segmento que ficou e continua parado, né? Na esquina esperando o cliente, sendo que o consumidor mudou. Então essa é a grande mudança na transformação digital, que ao contrário do que acontecia nas últimas décadas, ela está sendo impulsionada pelo consumidor. Então é um processo sem volta. Não é porque as empresas querem se transformar digitalmente, é porque o consumidor está exigindo isso das Perfeito. empresas. Paulo, para ficar bem claro, então, pelo que nós conversamos, são 3 pilares, então, da transformação digital. Nós estamos falando de pessoas, de processos e de tecnologia, é isso? Isso. Perfeito. As pessoas que vão coordenar o processo, começando pelas lideranças, o entendimento que isso é importante, a disruptura total, né, no modelo tradicional de negócios. Então, a grande inovação ela precisa ser feita pensando no modelo de negócio. E a tecnologia é a base de tudo. Não, e olha o quanto é importante isso que nós estamos conversando, né, Paulo? Porque eu e tu já dialogamos várias vezes sobre isso, que infelizmente o empresariado ele tem uma visão muito fechada da transformação digital ainda. E acham que só colocar computador dentro das empresas eu já estou fazendo uma transformação digital, e não é verdade. Não, não é. A gente sempre comenta que usar tecnologias digitais, né, ou ter uma presença digital, isso não tem nada a ver com a transformação digital. O exemplo muito típico, que a gente até conversou há pouco tempo com uma empresa, ela digitalizou a área de contratos. Tá? Transformou o contrato digital. Hoje eu não preciso mais imprimir, mandar para alguém assina, volta para a empresa. Ela fez a digitalização. Um processo. E aí na conversa com a empresa, chegou a secretária com um contrato. E a gente disse, mas não digitalizou os contratos? Não, a gente digitalizou a parte de evitar de mandar documentos. Mas eu mando a secretária imprimir e arquivar. Então, ela está fazendo uma digitalização de um processo, mas o pensamento analógico permanece o mesmo. Permanece o mesmo. E Revolução Industrial 4.0, a gente tem ouvido sistematicamente aí no dia a dia, cada vez saindo mais artigos em revistas de negócio, JC, enfim, né? Explica para nós um pouquinho mais o que é o 4.0. A indústria sempre foi o grande alavancador dessas mudanças, né? Os programas de qualidade começaram exatamente na indústria. Todo o processo, a indústria é o que mais depende dessas transformações que acontecem. E a revolução industrial está acontecendo isso, está sendo substituída a mão de obra, né, dentro das fábricas, por uma tecnologia hoje totalmente diferente, né? A utilização muito de robô, que é usado para todo o processo da empresa. Não só do que a gente vê muito em vídeos e apresentações, que é lá o robô montando um carro, por exemplo. Mas isso passa o processo todo, né? A gente sempre comenta que no Brasil os 13 milhões de desempregados, esses não vão voltar mais para o mercado de trabalho. Porque as funções que eles exerciam nos últimos 10 anos deixam de existir. Então a Revolução Industrial, ela está, de novo, trabalhando com a base da tecnologia, mas a grande mudança é exatamente nisso, né? Aquele processo que era um processo automatizado que uma pessoa executava, isso hoje não vai existir mais. Por quê? A gente vai usar essas pessoas para ter um outro trabalho, né? Muito mais um pensar dentro do negócio do que propriamente aquela ação automatizada que o robô está exercendo hoje com muito mais qualidade que a gente está percebendo nesse mercado. Perfeito. Paulo, me diz uma coisa, a gente se assusta um pouco quando vê essa evolução tão abrupta e tão rápida, né? O que tu entende das relações de trabalho, né? Tu acabou de citar que 13 milhões de pessoas já não vão voltar mais para o mercado, né? Como é que tu está enxergando isso, tu, uma pessoa que convive diariamente com essas questões? A grande questão nesse ponto é a educação, né? A gente foi treinado, a gente aprendeu a fazer um trabalho automatizado numa empresa. Tanto que hoje as pessoas são contratadas na empresa e alguém ensina ela a fazer um processo
que acontece dentro daquela empresa há muito tempo. E aquela pessoa que, por um motivo qualquer, questiona aquele processo, ela já é, muitas vezes, até descartada da empresa. Ou seja, o modelo atual dentro das empresas não prevê essa inovação. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário, né? Alguém chega com uma ideia, por que eu tenho que fazer isso? Porque a gente faz assim há muitos anos. Né? Então, não é incentivado de forma prática a adoção de novidades no É interessante trabalho, o que tu está dizendo, porque eu costumo falar em sala de aula, né? Até porque eu também vou a muitos encontros de empresários, o que mais se fala é inovação, mas o empresário propriamente dito, ele não incentiva a inovação no seu negócio. Com certeza. Como você falou. Essa é uma grande dificuldade. Tem muito um discurso bonito, né, falando da inovação, a empresa está inovando, mas o problema é exatamente no processo do dia a dia. E aí, falando da transformação novamente, o que acontece? Né? A gente usa duas expressões, a gente chama de PA e PD. É o processo analógico e o processo digital. Quando senta numa mesa de reunião, vou pegar um exemplo de um setor de recursos humanos. Vamos fazer contratações para a empresa, para a indústria, para qualquer segmento. O que acontece? O processo analógico, que é o exemplo é o gerente de RH, ele tem 20, 30 anos fazendo sempre o processo normal. Sempre a mesma coisa. Quando se coloca alguém com um PD, né, o processo digital, existe um conflito nisso. Né? E normalmente a posição de liderança é que vai determinar como vai ser feito. E é o cara do PA. E aí, por que a gente fala da importância da liderança? A liderança tem que participar para poder chegar neste momento e, de repente, dizer, não, vamos inovar de verdade. Por que não fazer desse modelo? Por que não adotar um modelo diferente na seleção? Hoje está se usando muito gamificação para a seleção de pessoas. Ao invés de eu fazer aquele processo natural, preencher um formulário, responder uma entrevista, por que eu não participar de um game interativo com meus outros concorrentes à vaga? Perfeito. Isso é uma inovação. Legal. Paulo, nossa conversa está excelente. Nós vamos para um rápido comercial. Lembrando que esse programa, o programa Business RS, ele tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em coaching desde 2016, e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Tudo que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Última turmas 10 e 11 de novembro. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí, em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti, treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Estamos de volta com o programa Business RS, hoje recebendo Paulo Kędzierski, presidente do Instituto de Transformação Digital. Paulo, nós falávamos no bloco anterior sobre Revolução Industrial 4.0, transformação digital, você explicou alguns conceitos. Qual a principal motivação para criar o teu instituto? Porque você foi completamente inovador nessa área no Brasil, certo? Exatamente. A ideia do instituto nasceu pela experiência que eu tenho já dentro da agência de mais de 20 anos, de querer estudar o mercado, querer entender como funciona lá desde o início da internet. E a gente percebeu que transformação digital, né, até por essa análise do que acontece a cada 20 anos, era algo muito maior e ficava fora do alcance do que uma agência de comunicação normalmente trabalha. Então a gente teve a ideia de criar um instituto para poder estudar melhor, né, com muito afinco, o que é transformação. A gente faz uma série de estudos sobre o grau de maturidade digital das empresas,
né? E esse estudo foi lançado ano passado. Então a ideia do Instituto é exatamente esse, ser uma entidade sem estar vinculado a um determinado tipo de empresa de desenvolvimento de alguma solução. Então a gente tem uma grande autonomia para poder estudar o mercado e mostrar para o empresário, para as lideranças, o que é transformação digital e como ajudar eles a fazer esse passo a passo de transformação. Paulo, tu fez um estudo, se eu não me engano foi no ano passado, esse ano, da maturidade digital. Em setembro do ano passado. Setembro do ano passado, que eu tive o privilégio de ler, um trabalho fantástico. Gostaria que tu explicasse para os nossos telespectadores o que é maturidade digital e como é que as empresas se contextualizaram dentro desse assunto. Um dos trabalhos do Instituto é exatamente esse, estudar como funciona a transformação e quais as empresas já estão fazendo algumas práticas interessantes. Então a gente decidiu fazer um estudo com 100 marcas gaúchas, divididas em 10 categorias, e a gente analisou 25 itens dentro desse estudo de maturidade digital, para entender em qual estágio elas estão. Então, de uma nota de 0 a 100, a gente encontra uma única marca gaúcha acima de 50 pontos, com 58 pontos, uma única marca, e as outras 99 estão abaixo de 50 pontos. Nossa. Normal, porque a gente ainda agora está começando a falar de transformação digital, então é um processo inicial, e normal também por ser num estado, né, muito conservador, que apesar de todo esse discurso de inovação, normalmente o gaúcho é o último a aderir à inovação. Aproveitando ainda essa questão, tu que anda pelo Brasil inteiro, tu vê bastante diferença entre outros estados? Muita diferença. Vou pegar o exemplo de Santa Catarina, né? Conheço bastante porque é uma cidade que trabalho lá há mais de 20 anos e a gente percebe que Florianópolis, por exemplo, que é uma capital belíssima, mas ela era muito focada em segmento de turismo e serviços por ser a capital do estado. Não existem grandes empresas em Florianópolis. Então, se a gente pensar na riqueza da cidade, ela é basicamente trabalhada em cima do turista que vem no final de ano, verão, utiliza todas as belezas naturais e vai embora. Hoje, Florianópolis é a Ilha do Silício. Tá? Um dado muito recente, 60 milhões de dólares foram captados por empresas de Santa Catarina para inovação, para a transformação digital. Ou seja, Santa Catarina deixou de ser só um polo turístico e muito serviço ligado a órgãos públicos. E bom para as pessoas morarem. E bom para as pessoas morarem, então ele se transformou. Tem uma região que era um alagado, que durante 10 anos se discutiu o que fazer. Hoje existe lá o que eles chamam a Ilha do Silício. A gente fala muito do Vale do Silício nos Estados Unidos, mas a gente está tendo aqui essa percepção das empresas. Então, o Rio Grande do Sul precisa também se transformar. Não só numa questão política, mas o empresário precisa não esperar as coisas acontecerem para ele entrar no final da fila. A gente precisa inovar de verdade e, para nós, inovar de verdade é ser os líderes nesse processo. Eu acredito, é muito interessante isso que o Paulo está falando, e aí fica um recado para o empresário que está nos assistindo aqui, né? Que dessa questão que se fala muito hoje no Brasil da polarização no Rio Grande do Sul, né? No Brasil, mas no Rio Grande do Sul nós vivemos isso há muitos anos. Muito forte. Né? Aqui é Grêmio ou Inter, é um partido ou outro, quer dizer, não existe uma flexibilidade, né? E dentro disso fica o recado que nós estamos perdendo muito espaço. E está aqui um especialista da área digital dizendo que nós temos aqui o nosso co-irmão aqui do lado, Santa Catarina, que está a léguas de distância aí do Rio Grande do Sul. Um dado que é interessante, que mostra o nível de inovação. Tá? O Rio Grande do Sul ele era o 4º estado há 10 anos em número de mestres e doutores. Hoje o Rio Grande do Sul é o 12º estado em número de mestres e doutores. Ou seja, nós estamos formando uma mão de obra muito qualificada, mas ela não está ficando aqui no estado, ela está indo para outros estados e até para outros países. E isso faz que a inovação demore a acontecer e a transformação digital, que depende desses grandes cérebros, ela acaba acontecendo muito atrasada em relação ao resto do Brasil e do mundo. Paulo, eu tive a oportunidade de ir no coquetel de lançamento, né, do Congresso de Transformação Digital, que o Paulo vai falar daqui a pouco. E nós ouvimos eu acho que ele é brasileiro com descendência chinesa, né? Isso. E eu quero aproveitar o gancho do que você falou
porque ele trouxe um dado que, na minha opinião, foi alarmante, que é o número de engenheiros, por exemplo, que se formam na China e aqui no Brasil. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu também fiquei muito assustado com os dados que eu vi, né? A gente sabe que a China tem quase 1,5 bilhão de habitantes, mas se a gente pensar na proporção com o Brasil, é um número assustador. A China formou, em 2016, 5 milhões de profissionais na área técnica. Gente, 5 milhões nós estamos falando. É. A Índia, 2,5 milhões. Os Estados Unidos, 560 mil. A gente já percebe uma grande diferença. E o Brasil? Eu fui em busca desse número, 8.950 pessoas formadas na área técnica em 2016. Ou seja, se a gente pensar no número daqui a 5 anos, como que nós vamos estar? Né? A gente precisa repensar a questão da educação, repensar o modelo que é adotado nas universidades. Não se permite mais alguém entrar numa universidade e ter que esperar 4 anos para se formar. Talvez ele vai se formar e aquela profissão dele não exista mais. Eu quero dar um dado para o nosso telespectador, porque você sabe bem que eu estudo bastante esse assunto, eu me interesso muito, até porque me preocupa bastante o que vai acontecer no nosso estado e no nosso país em relação a isso, que nós só temos 2% da indústria brasileira no estágio 4.0, sendo que a Alemanha já está em 40%. É um número alarmante. É um número alarmante. Aí, quando você junta com esses dados que você acabou de trazer do número de engenheiros formados, eu fico imaginando o que pode acontecer com o nosso estado e com o nosso país, que nem você disse, daqui a 5, 10 anos. E uma preocupação que agora está começando, o Brasil está percebendo, né? A China sempre foi um mercado muito fechado, né? Pela política deles de governo, mas porque ele tem um mercado de 1,4 bilhões de consumidores. Então, as empresas, até atender toda a demanda, que houve um crescimento grande em poder de renda, né, elas se preocupavam com o seu processo interno. Mas já está saindo, né? Exatamente. O que se chama a internacionalização das empresas chinesas, elas hoje já são donas dos nossos 3 unicórnios, que são as empresas com mais de 1 bilhão de valor de mercado. Perfeito. O banco, né? O PagSeguro e Uber. Então, a China já está no Brasil, comprando as nossas grandes empresas. E quando eles vierem nesse processo de internacionalização das suas operações, nós vamos ter um mercado extremamente competitivo, como é no resto do mundo. Né? Perfeito. Paulo, o nosso papo está fantástico. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Fique aí conosco. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Última turmas 10 e 11 de novembro. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí, em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti, treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos com o programa Business RS de hoje, recebendo Paulo Kenzierski, presidente do Instituto de Transformação Digital. Vamos aproveitar a presença do Paulo e ver um teaser do primeiro Congresso Brasileiro de Transformação Digital, que vai ocorrer nos dias 16 e 17 de novembro em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul.
Paulo, parabéns pelo teaser. Nós vimos ali que vocês afirmam que o mundo dos negócios nunca mais será o mesmo após esse congresso. O que vocês querem dizer com isso? E o que nós podemos esperar desse congresso inédito e fantástico que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul? Bom, a ideia é exatamente abordar os elementos da transformação digital, né? Se o primeiro elemento são as pessoas, a gente quer realizar um evento e mostrar que não é só a transformação do modelo de negócios, é uma transformação da nossa vida, né? Nós, como usuários, como consumidores, estamos conectados 24 horas do dia. E a gente precisa fazer que as nossas empresas também se transformem digitalmente para poder atender esse mercado que é um mercado imenso e cresce cada vez mais. E no Congresso, nós dividimos eles em 3 grandes momentos. O primeiro momento que a gente vai trazer profissionais, 2 palestrantes são internacionais, para mostrar o que está acontecendo no mundo. Então a gente tem a Elisha, que é uma norte-americana, que vai mostrar profissões do futuro. Que estava também no coquetel de lançamento, uma pessoa maravilhosa, recomendo demais. Ela veio dos Estados Unidos exclusivamente para o coquetel, lançamento do Congresso. E ela está há 3 anos estudando no mundo inteiro, viajando muito para entender como que as empresas estão se preparando para receber essas novas profissões. Profissões muitas que a gente nem sabe que vão existir daqui a 1, 2 anos. Provavelmente nossos filhos e nossos netos vão ter profissões que nós nem sabemos quais são. Com certeza, né? Então ela vem mostrar um pouco, falar sobre profissões do futuro. Na sequência a gente tem o Luiz Altes, que ele é o executivo do maior evento de transformação digital, que aconteceu em maio desse ano em Madrid, e reuniu quase 25 mil pessoas. Fantástico. Então ele vem mostrar o que o mundo já está fazendo, quais são os desafios, quais são os processos que já estão sendo implantados. E a gente tem o Xi, que é um brasileiro com uma experiência na China muito grande, vem mostrar o que a transformação digital na China vai impactar os nossos negócios. E Paulo, eu sei que vocês fizeram uma parceria fantástica com o Google, né? E vai ter uma sala de aula diferente lá, é isso? A parte de educação, como não poderia deixar de ser, por causa da questão de pessoas, a gente está muito preocupado e está trazendo, pela primeira vez no Brasil, vai ser montada a primeira sala de aula inteligente. Que é uma sala de aula que não tem um quadro. Primeira vez no Brasil, hein, pessoal? É inédito, hein? Olha que interessante isso. A gente, inclusive, está liberando, né? Estamos colocando em primeira mão o Palco Educação. O acesso vai ser gratuito para coordenadores de escolas, professores. A gente quer trazer esse público para entender como que a educação digital vai fazer o país se transformar num país inovador de verdade. Eu quero aproveitar o que o Paulo está dizendo e fazer um apelo a você, educador que está nos assistindo, no sentido de comparecer, né? Porque afinal de contas, olha só, o Paulo está dizendo que o acesso vai ser gratuito e vocês vão ter contato com aquilo que há de mais moderno em termos de entrega de conteúdo na área educacional, é isso, né, Paulo? Exatamente, vai ter uma área, né, mostrando o que é uma sala de aula inteligente, que as pessoas vão poder assistir uma aula, vão poder conversar com professores que são formados para poder utilizar toda essa experiência, toda a tecnologia. Que fantástico. Então tá, Paulo, muito obrigado pela tua presença no programa Business RS, nessa estreia, né? Então eu fiz questão de trazer você até pelo seu espírito empreendedor de fazer isso pela primeira vez no Brasil. Tenho certeza que o nosso telespectador adorou esse programa de estreia e vamos todos lá para contribuir nessa transformação digital. Agradeço a você que esteve conosco até agora. Toda semana, às 23h30, no domingo, um programa inédito, trazendo entrevistas com presidentes, CEOs, gestores de grandes organizações no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Conto com a sua audiência. Até a próxima semana. Um grande abraço.